Você está ouvindo a Web Rádio CT. A partir de agora você vai ouvir pela Web Rádio CT o programa Clique Jornal. Dinâmico e inteligente. Clique Jornal. Olá, boa tarde, está no ar mais um Clique Jornal aqui da Rádio CT, que é mais um canal de comunicação que o SINC-CT criou para divulgar tudo o que acontece de mais importante no mundo da ciência e tecnologia, o dia a dia do sindicalismo, as lutas e conquistas dos trabalhadores que estão em destaque na programação aqui do Clique Jornal, que é uma mídia alternativa que, além de informar, ainda toca o melhor da MPB. E lembrando ao senhor e à senhora que uma web rádio dirigida por um sindicato, ainda mais de CIT, que é Ciência e Tecnologia, dá vigor novo à democracia, pois setores ainda que antes não se viam representados nos meios de comunicação passaram a ter vez e voz. E o papel do grupo de comunicação da Rádio CT é exatamente esse, conquistar a audiência por meio de uma programação de qualidade. Pois se temos uma rádio hoje, é porque queremos ter conteúdo e qualidade, além de informar o povo com mais isenção do que ele já vem sendo informado. Entrevistado de hoje é o Valdir Martins. Valdir Martins, ele liderou a ocupação do acampamento do Pinheirinho, do Sem Teto lá no Pinheirinho, desde o seu nascimento e já foi ligado ao PSTU e que o PSTU que surgiu de uma divergência interna dos militantes do PT, mas ele continua membro da executiva nacional da CSP com lutas. E ele vem falar da maior conquista habitacional já registrada aqui em São José dos Campos e a maior ocupação popular da história brasileira. Valdir Martins Marrom, boa tarde, Marrom. Boa tarde, Paulinho, boa tarde a todos os ouvintes da Rádio CT, certo? Então a gente está aqui para tá falando hoje praticamente para o Brasil inteiro, né? Porque é uma rádio na net. E dizer para vocês que a gente está muito contente. Eu tenho um trabalho em São José dos Campos, né? Dirigido aqui ao Vale do Paraíba. E depois tem um trabalho também nacional que a gente faz constantemente. Inclusive, no domingo passado, Paulinho, eu estive lá em Sumaré, né? Não sei se você sabe, Sumaré é uma cidade ao lado de Campinas, né? Bem na fronteira com Campinas. E faz uns anos atrás, a Hortolândia também pertenceu ao município de Sumaré. A Hortolândia se separou de Sumaré e hoje a Hortolândia está um pouquinho maior. Sumaré tem 300 mil habitantes, a Hortolândia tem uns 400 mil, né? Uma região bastante grande. E lá aconteceu um mês atrás, ia ter uma desocupação dos termos e dos modos que aconteceu no Pinheirinho. Aí o ministro, né, juiz Lewandowski, né, ele deu um parecer dizendo o seguinte, que não ia assinar a desocupação e que eu não queria que ali em Soma, a ocupação Soma em Sumaré, se tornasse um caos parecido do Pinheirinho. E que as autoridades competentes, né, elas teriam o prazo necessário para tirar o pessoal, construir casa e fazer um programa Minha Casa Minha Vida ali. Ele desautorizou o governo Alckmin a fazer a desocupação lá no Soma. Então, para nós é muito bom, porque hoje, quase todas as ocupações grandes, quando tem enfrentamento, quase todo juiz do Brasil inteiro, ele refere ao Pinheirinho, onde ele vai dar o parecer, e para nós, eu acho que o Pinheirinho continua fazendo escolas. A desocupação do Pinheirinho foi aquela operação de reintegração de posse que foi realizada em janeiro de 2012. Exatamente, dia 22. Após quantos anos de ocupação? Então, nós começamos lá em 2004, né? 2002 era 8 anos já de ocupação do Pinheirinho. Tinha mais ou menos 9 mil pessoas no Então, na nossa conta era 9.200 pessoas, cerca de 2 mil famílias. 9 mil pessoas, quantas mil famílias? 2 mil famílias. 2 mil famílias. O Pinheirinho, então, como aconteceu agora, esse caso, virou referência
no mundo inteiro. É uma referência mundial. Hoje nós temos trabalho de tese, né? Praticamente todas as universidades federais, né? E vem aqui no Pinheirinho fazer o trabalho, né? Acompanhar com o movimento, certo? Tem doutorado, inclusive tem o Davi, teve no programa, né? O Davi, teve comigo. Davi Moreno. Davi Moreno. Davi Moreno, de Fortaleza. Agora tem um pessoal aí o Fabrício, né? Que é da PUC. Tem o Inácio também, que é da Unicamp. Outro grupo de pessoas, a Beatriz de Londrina, Beatriz Bevilacqua, ela é de São José dos Campos, é de Londrina. Você já sabe quem que é a família dela, Bevilacqua, que também fez um trabalho muito, muito interessante, né? Então, acho que essa referência é muito boa, Paulinho, porque é o seguinte, o Pinheirinho era a única ocupação organizada até o momento. Depois disso aí aconteceu várias ocupações organizadas, né? E a organização era tão bom, né? Isso é bom falar para o Brasil, é o seguinte, porque a gente fazia na segunda-feira uma reunião de coordenação, né? Onde os coordenadores se reuniam. Na terça-feira uma reunião mais ampla, que era o setor. Eu costumava dizer que até as piadas teriam que ser a mesma, né? No setor. E no sábado uma assembleia geral, certo? E durante esses 8 anos fizemos muita passeata, muita movimentação, mas eu costumo dizer o seguinte, nenhuma flor foi arrancada do Jardim de São José dos Campos, porque a gente fazia uma organização ordeira, super pacífica, e com pessoas que sabem fazer a política. Outro dia eu estava falando, Paulinho, com uma menina que veio de Brasília, uma secretária da presidenta, né? Ela dizia o seguinte, cara, dá gosto conversar com essa molecada. Um moleque de 9 anos e um velhinho de 80 anos, ele tem a resposta na ponta da língua, porque eles aprenderam a fazer política, aprenderam o que é fazer política. Eles aprenderam o que é direito, né? Então não dá para você chegar no posto de saúde e dizer, não tem médico. Nós, o Pinheirinho, nós não aceitamos. Não dá para chegar na escola e dizer, não tem professor. Nós não aceitamos isso. Nós achamos que tem que ter e nós vamos buscar, porque não tem. Então, se alguém for dar alguma resposta e achar que alguém que morou no Pinheirinho vai ficar quieto, se a resposta não for positiva ou pré-positiva, com certeza, qualquer morador, qualquer pessoa que morou no Pinheirinho, ele aprendeu que direitos tem que correr atrás, certo? E que o governo, né, dessa condição, e às vezes a questão é quem está administrando naquele momento, que se torna um empecilho para que as pessoas conseguem as coisas, entendeu? Bom, o Pinheirinho, 9.000 pessoas, 2.000 famílias. Lá dentro do Pinheirinho tinha associação de moradores, eram 7 igrejas evangélicas, uma igreja católica, um núcleo de igreja católica. Aliás, a católica era chamada Madre Teresa de Calcutá. Exatamente. Dentro do Pinheirinho, vocês tinham lá estabelecimentos comerciais, espaço de lazer, a praça, que vocês colocaram Praça Zumbi dos Palmares. Agora, de onde surgiu toda essa organização? Porque os moradores do Pinheirinho são totalmente politizados, porque desde a desocupação, vamos falar assim, deixar um termo leve, né? Desocupação, que foi em 2012. De lá para cá, vocês continuam unidos, se reunindo a cada 15 dias? Então, é uma coisa que às vezes ela fica até inexplicável quando a gente vai falar, né? Inclusive na sexta-feira eu tive ministrando uma palestra, eu fiz uma palestra na Univap, né? E de um grupo da Pia Biuru que estava aí, e quando explica eles falam assim, mas como, né? Então é o seguinte, o Pinheirinho, desde a desocupação até agora, nós continuamos fazendo assembleia de 15 dias com cerca de 600, 500, 300 pessoas, e mais ainda, nós fazemos reunião de núcleos nos bairros. Como as pessoas, cada um foi para o bairro, nós continuamos fazendo reunião de núcleos. Isso mostra que a política feita no Pinheirinho, ela estava muito avançada. Isso foi uma das razões do governo querer tirar o pessoal que estava criando uma escola de fazer movimento no Brasil. Agora, um detalhe muito importante é que parou-se de falar da Selecta e parou-se de falar do Naginarras, que é vamos dizer, o pseudo proprietário daquela terra, ou Marrom? Então, sabe o que é? O imperialismo, ele inventa a história, né? Então, naquele tempo dizia que o pessoal do Pinheirinho tinha ocupado um terreno da Selecta, que era um terreno que era do Naginarras,
Mas acontece, Paulinho, a Selecta é uma empresa, né, que inclusive produzia maçãs em São José dos Campos. Para quem não conhece São José dos Campos é um clima... Para quem não conhece maçã, né? É para quem não conhece maçã, né? Porque não tem como produzir maçã em um clima de 38 graus. 38, 40 graus. Igual está hoje aqui com 34 graus, né? Então não tem como produzir maçã. Então ele dizia que produzia maçãs, né? Não dizia, está registrado. E na verdade o escritório dessa empresa era no Panamá. Então o cara produzia maçã no Brasil com o escritório no Panamá. Mas ainda, o mais terrível é que esse terreno, ele é um terreno da União, ele é da União ainda, todo o terreno da Zona Sul é da União, e uma parte é indígena, que não pode, teria que ser uma reserva, certo? Além disso, os donos do terreno verdadeiro, eles foram assassinados em 64, né? E não deixaram herdeiro. Então é uma confusão muito grande quando se fala disso do Pinheirinho, certo? Agora, infelizmente, aqui em São José dos Campos, a juíza Márcia Loureiro, né, esposa do diretor do fórum, ela, quando o Naginar pediu para ver que jeito estava o processo, ele pediu simplesmente que jeito está o processo, está parado aonde? Ela pegou e mandou, deu uma ordem para o pessoal sair. Essa ordem foi quebrada, certo? E em Brasília foi dada uma ordem para não tirar o pessoal, mas o Capês, né, que na época... Que hoje é o presidente da Assembleia. Não, aí ele pegou, autorizou. O Capês, o presidente da Assembleia é o deputado, o irmão do Capês, presidente da Assembleia, né? Ele autorizou e tirou, e dizendo o seguinte: se o governo federal intervir, a gente vai receber as balas. E tanto aconteceu que naquele dia da ocupação à noite, na igreja aqui do Prefeito de Socorro do Colonial, o Bruno, que é o secretário que era o secretário da Maria Rosário, né? Do DDPP, que é a Secretaria de Direitos Humanos de Brasília, Ministério dos Direitos Humanos, aconteceu o seguinte: quando a polícia militar chegou jogando bomba e atirando dentro, e, inclusive a Polícia Federal teve que esconder dentro da igreja, porque os caras vieram para pegar todo mundo mesmo. Então, o que a gente chama o seguinte: foi houve uma exceção, onde nenhum governo mandava, nem o federal, nem o estadual, eles se encontraram naquele momento, então foi uma coisa muito ruim. Mas o que eles pensaram, Paulo? Eles acharam que fazendo aquilo ali ia amedrontar todo mundo ia embora, os líderes iam fugir. A ordem, na época, segundo as informações que eu tenho, era para que eu desaparecesse, né? Eu não podia ficar em São José dos Campos. Mas, felizmente, né? Acho que as coisas não acontecem sem Deus querer, né? Então, acontece que eu voltei no mesmo dia, organizei o pessoal e estamos hoje aí firme e forte, e é muito bom isso aí. Foram quantos anos de ocupação lá na região sul, no chamado Pinheirinho? Então, nós tivemos 8 anos de ocupação, né? Mas antes eu vinha de uma ocupação chamada Salina, onde a gente resolveu. Hoje tem 450 famílias assentadas ali no Colonial, que essa ocupação que eu fiz com 4 anos a gente resolveu também. A segunda experiência de urbano era o Pinheirinho, experiência grande, tem bastante. Avenida Salinas era uma ocupação também, que era do terreno do vice-prefeito. Exatamente. De São José dos Campos. Exatamente. O Rio de Kojima. Isso, o Kojima é o que fez... inclusive fez o Bosque do Ipê, o bairro que eu moro hoje, né? E eu notei o Bosque do Ipê é o único bairro em São José dos Campos que não tem praças. O Bosque dos Ipês? Não tem uma praça. Um bairro bastante grande. Inclusive não tem local nem para a igreja católica. Tiveram que comprar 2 lotes e fazer uma capelinha lá. Sabe? Agora, como que um prefeito na época, né, consegue aprovar um loteamento, um bairro daquele tamanho sem nenhuma praça? Nenhuma praça. Está assim até hoje? Está assim até hoje. Se o prefeito quiser fazer praça, ele vai ter que desapropriar uma quadra e fazer praça. Ele foi loteado inteirinho sem praça. E na época o Kojima era o vice-prefeito. E aprovou. E aprovou. Então essas coisas acontecem. Principalmente quando a gente fala, as pessoas acham que a gente está falando bobeira. Mas acontece muita coisa em São José dos Campos. Você tem uma ideia, Paulinho? Aqui, quando você desce aqui para Jacareí, né? Tem uma área aí que é do Bentinho também, sabe? Essa área foi aterrada. Bentinho, que é o proprietário do Hotel Urupema. Essa área foi aterrada. Jogaram muito entulho, muito enterro. E agora eles estão fazendo loteamento em cima do aterro, ali em cima que também não pode. Não pode. Então a gente fala já no próximo bloco com o Valdir Martins, o Marrom, falando sobre a maior ocupação particular no interior do Brasil, que foi a ocupação do Pinheirinho. Um instante só, a gente volta já com o Marrom. Eu tô falando. Você está ouvindo pela Web Rádio CT, o programa Clique Jornal.
Você está ouvindo a Web Rádio CT. Web Rádio CT. Você que está aí no trânsito, pare e pense. Quem deve mudar para melhorar o trânsito? A pessoa que está à sua frente? A pessoa do veículo de trás? Ou a pessoa do veículo ao lado? Se você pensou em algumas das respostas anteriores, talvez tenha se esquecido de alguém que pode fazer toda a diferença no trânsito. Você mesmo. O trânsito só muda quando a gente muda. Pare, pense, mude. Parada. Pacto Nacional pela Redução de Acidentes. Denatran, Ministério das Cidades, Governo Federal. Vamos acabar com a dengue. A sua participação é muito importante. Evite o acúmulo de água parada em pratos de vasos, plantas e xaxins. Lave bebedouros de aves e animais e troque a água pelo menos uma vez por semana. Mantenha bem tampados poços, caixas d'água, tambores e outros depósitos de água. Guarde garrafas vazias de cabeça para baixo. Tudo isso é fundamental, porque você já sabe, água parada, perigo de dengue. De volta aqui no Clique Jornal, o jornal da Rádio CT, a Rádio de Ciência e Tecnologia, com o Valdir Martins, o Marrom. Marrom, foi num sábado pela manhã, dia 22 de janeiro? Foi domingo. Foi no domingo de manhã. Na verdade, o problema aconteceu o seguinte, tinha um acordo feito entre deputados, senadores, o Grande Suplicy, o prefeito aqui, o governador do estado de São Paulo, a justiça, um acordo seguinte. Que não iria tirar, desocupar. Certo? Aí nós chamamos mais ou menos uns 400 ativistas aqui do Brasil inteiro, veio para o acampamento. Nós demos a notícia pro pessoal, o pessoal soltaram foguete, foi para casa, começou a fazer churrasco, festejar, certo? Porque estava fechado esse acordo. Mas, através do prefeito Cura, que nós campos, do governador Alckmin na época, eles traíram o acordo, quebraram o acordo, né? E ocuparam o Pinheirinho às 4 horas da manhã, com a tropa da polícia, com mais de 2.000 soldados, né? Tinha mais 300 GCM, no total era 3.000 pessoas, com helicóptero, com cavalaria, com tanque, né? Até tanques usaram na época. O acordo tinha sido, foi selado de que não haveria... Ia ser uma saída amigável, né? As partes iam se sentar, né? Inclusive com o César Ramos, que hoje... ele é do Ministério da Cidade, já tinha vindo do acampamento. O Sérgio Pinho, o Silvio Pinho, quer dizer, que é o secretário de Habitação do Estado de São Paulo, já tinha vindo do acampamento e tinha selado um acordo entre eles e depois um acordo assinado também, sabe? E esse acordo foi quebrado, mesmo porque no dia da desocupação, um oficial de justiça do governo federal veio trazer a cópia dizendo, olha, tem que parar isso aí. E a ordem que o Capês dava na época, o cara do Forte São Paulo, dizia, olha, não tem um acordo aqui. A ordem é para tirar e foi feito isso aí. Era um massacre. Isso que a população quer entender. Não era só questão Pinheirinho, era uma questão política. Porque na época a USP estava com problema, estava com uns movimentos muito grandes, certo? E a gente começou a mostrar para o Brasil inteiro como que se fazia resistência. O que os caras fizeram? Fizeram um acordo e quebrou a nossa resistência. Porque a gente confiou. O erro nosso foi confiar no acordo. Porque o acordo não era só com o governo, era um acordo com todo mundo. Então, como todo mundo estava no acordo, e o governo do Estado de São Paulo quebrou o acordo. Foi que horas da manhã? 4 horas da manhã, quando chegou 4 da manhã, aí apareceu, foi domingo, dia 22 de janeiro de 2012, aqui em São José dos Campos, assim que quebrou o acordo da ocupação do Pinheirinho, logo mais 6 horas da manhã, aconteceu isso. Tem 12 aqui, porra! Tem 12 aqui, rapaz! Porra, velho! Em 2004, com mais de 1 milhão de metros quadrados, Pinheirinho era um terreno abandonado. Começou a ser ocupado por famílias pobres da região do Vale do Paraíba, entre São Paulo e Rio de Janeiro. Já em 2012, quando as tropas chegaram, 6.000 pessoas viviam no Pinheirinho. Jogaram spray de pimenta nas crianças, nas mulheres, não respeitaram ninguém.
Tava lá dentro, saí correndo, mal pude pôr a roupa, meus documentos, tá tudo lá, minha roupa, não tem integridade, não tem respeito com ninguém. Ele falou que ia me agredir, o policial, agrediu eu e a criança de 5 meses no colo, no braço. Ele falou que ia me agredia. Eu falei, eu não sou bandida, quem você está pensando que você é? Ele falou que ele é cidadão, eu falei, eu também sou cidadão, eu não estou te fazendo mal nenhum. Eu falei, você está aqui para proteger, não é para me bater. A gente estava dentro de casa, não estávamos atingindo ninguém, estávamos tentando se esconder da bomba de gás, mas eles jogavam dentro de casa. Eles queriam que a gente corresse para onde? Se o único lugar que a gente tinha para correr é dentro de casa. E nós... Bem, Marrom, deu para reviver a angústia do povo e você também vivendo essa angústia daquelas 6 horas da manhã, entre 4 e 6 da manhã. A senhora falou bem, o único lugar que a gente tinha para correr era para dentro de casa. Mas que casa? Eles jogaram bomba dentro da casa e destruíram a casa. Então, Paulinho, veja bem o que acontece. Hoje, tem criança no acampamento, que morava no acampamento, as mães dizem para mim que tem criança que não pode ver helicóptero, eles fogem com medo. Tem criança que não pode ver carro de polícia até hoje. E outro dia, Paulinho, eu já falei para você, mas você sabe dessa história, uns 2 anos depois da desocupação, eu encontrei com a menina, uma mulher que fazia tempo que eu não via ela, certo? Ela estava muito revoltada, muito triste. Ela dizia para mim, Marrom, a minha casa, eu faço outra. Eu faço outra casa, não tem problema. Aqui ou no Perim, eu vou fazer outra casa, certo? Agora, a única coisa, Marrom, que eu tinha era um CD. E esse CD tava a foto e um filme do meu filho que fez 8 anos. O meu único filho, que morreu há 2 anos atrás. Perdeu. Eu perdi. Então é isso. Boletim de escola, foto da avó, foto da netinha, perdeu tudo. Então, os caras não respeitaram. Eles podiam ter feito ocupação violenta, mas podia tirar... Ter dado o direito à dignidade daquelas pessoas. Simplesmente tirar o pessoal e passou o trator. Hoje, se você entrar lá dentro do mato, você vai achar pedaços de coisas jogadas lá. Então, acho que foi a pior desocupação na história. Foi a mais sangrenta, violenta e covarde desocupação de um povo pacífico, né? Às vezes, a cara pensava, morreu 2, 3 pessoas, mas aqui não foi muito mais que a morte. Então, houve um estupro social, um estupro da democracia, certo? E que está sendo reparado, não está sendo reparado. Porque, veja bem o que acontece. Hoje, as 1.800 famílias que têm direito à casa, eles não conseguiram ainda receber a indenização. Está parado aqui no Forte São José dos Campos. Como é que fogão, geladeira, TV, mesinha de centro, sofá, cadê essa mobília que as pessoas, o violão, a gaita, a sanfona, aonde estão? TVs, computadores, sumiu tudo. Eu tenho vídeo, eu estou falando para você, eu posso falar para isso aí, não comprometo. Eu tenho vídeo de policial roubando, colocando um saco preto na DVDs, televisão de plasma e levando embora. Tem vídeo com isso, assim. Então. Bom, essa violência, agora vocês demoraram quanto tempo para que fosse restabelecida uma nova negociação, a compra de um terreno que o governo do estado, o governo federal e a prefeitura municipal pudesse arcar com pelo menos a parte física, que é a reconstrução do Pinheirinho numa outra área? Então, veja bem o que aconteceu. Imediatamente, o governador, na época, e hoje o governador Alckmin, descobriu que tinha feito uma tremenda besteira. Ele vai para a televisão e anuncia a construção das 1.800 casas e diz que entregaria no prazo de 1 ano. Na época, o prefeito de São José dos Campos era o Eduardo Cury, que hoje é deputado federal. Do PSDB, e o Eduardo Cury não negociou, mesmo porque São José dos Campos não tinha Minha Casa Minha Vida, certo? Aí nós tivemos que esperar mais 1 ano, aí quando o Carlinhos de Almeida assumiu a prefeitura de São José dos Campos, aí nós conseguimos sentar com Brasília, com o pessoal de Brasília, e a gente negociou a vinda da Minha Casa Minha Vida para São José dos Campos. Segundo o prefeito Cury e o prefeito Manuel, na época, São José dos Campos não precisava de casa da Minha Casa Minha Vida, porque aqui só tinha classe média, não tinha pobre aqui em São José dos Campos. Então, a equipe 1, a Casa Minha Vida 1, que era para fazer aqui cerca de
de cerca de 7 mil casas não foram feitas. Aí quando o Carlinhos entrou, ele contratou 7 mil casas e dessas 7 mil casas contratou as 1.700 do Pinheirinho. Então foi uma negociação junto com o governo do estado, com o governo federal, né? E com a prefeitura municipal de São José dos Campos. O movimento que assumiu isso aí, na época cogitava que ia fazer prédio, né? A gente não aceitou. Houve inclusive uma briga entre a gente e o pessoal do PSTU. E o PSTU acabou saindo, porque eles achou que não ia viabilizar, que não ia fazer também. Na época o diretor do PSTU foi embora, até do Brasil, ficou fora. E a gente conseguiu negociar. Outra coisa, Paulo, importante é o seguinte, isso é bom o Brasil ouvir, é que quando nós fomos fazer as casas, nós queríamos as casas de 64 metros. E São José dos Campos, como o terreno é muito caro, não dá para fazer casa de 64 metros. Porque, na verdade, nós estávamos brigando por causa das casas. E o Carlinhos, uma surpresa para nós, numa negociação com todo o governo federal e estadual, aí uma das meninas pediu, Carlinhos, não dá para você fazer casa para nós igual as nossas casas? E eu quase caí de costa, quando ele levantou e disse, eu quero fazer casa. Então foi a primeira vez que eu vi de um prefeito, né? Eu costumo negociar com o prefeito de São Paulo, de Campinas, né? E só tem apartamento, e o Carlinhos falou assim, eu quero fazer casa. Eu quero fazer casa. Eu falei assim, eu ainda brinquei, esse cara está ficando louco, ele tá indo ao contrário, né? E o que aconteceu? Aí nós negociamos as casas, o lote era 200 metros, conseguimos fechar em 160 metros, né? E na hora da casa, era 37 metros, conseguimos fechar em 46 metros, aí viu uma coisa boa. Nós fechamos que cada casa ia ter uma planta oficial de puxadinho, certo? E saía... Pela primeira vez na história. Pela primeira vez da história do Brasil. Então, foi feito pela CEPAS, com a Unip, né? Pela Unip em Anguera, foi feito esse projeto. E hoje, quando o Pinheirinho for entregue, vai ter 9 plantas diferentes. Cada morador vai poder pegar sua planta e fazer seu puxadinho oficial. Do jeito que ele quiser. Então, porque quando o cara muda, Paulinho, o cara não vai sozinho, ele leva o cunhado, leva o tio, leva o filho, tá? Então ele já vai levar... E tem uma palavra minha que é muito importante, quando a Dilma veio aqui fazer o lançamento, e tinha uma polêmica muito, muito grande no Brasil, que o brasileiro não queria Copa, outros não queriam Copa, e estavam abrindo o quadro da Copa, eu disse, Dilma, é o seguinte, eu dei até uma paradinha, Dilma, é o seguinte, nós, o Pinheirinho, queremos Copa. Ela esboçou um sorriso tão gostoso, só olhou para mim e ficou toda contente, assim, nós queremos Copa, sala, cozinha, banheiro, e um puxadinho. Que foi a realidade do Pinheirinho dos Palmares hoje. Exatamente. Agora, Marrom, a decisão de reintegração de posse do Pinheirinho, a legitimidade, a validade jurídica dessa determinação estadual, ela foi questionada na OAB, foi questionada pela Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão, pelo Conselho Federal de Psicologia, mas, no entanto, o Superior Tribunal de Justiça validou a desocupação através de uma liminar emergencial que só foi anunciada um pouquinho antes, após o começo da operação. Que poder é esse de quem para tirar o povo dessa área do Pinheirinho? Tem ouro, tem petróleo, tem um novo minério que tem muito no Amazonas, o nióbio, o que é caríssimo, o que é que tem naquela área de tão valiosa se os terrenos do lado custam tão pouco? Paulinho, é o seguinte... além de tudo, nós entramos também na OEA, na Organização dos Estados Americanos. Né? A Lei Maria da Penha foi assim, os caras perderam tudo aqui, foi para a OEA e depois o governo brasileiro foi obrigado a criar a Lei Maria da Penha porque foi um pedido internacional, certo? O que acontece é o seguinte, Paulinho, no mundo, qualquer lugar do mundo, só 2 partes mandam, só 2 partes. Quem tem dinheiro e quem tem arma, qualquer lugar do mundo. O problema é que quem tem dinheiro compra quem tem arma. Entendeu? Então, só manda quem tem dinheiro. Então, é fácil a resposta. Quem tem dinheiro? O Nagy Narras é um cidadão que ele é proibido de entrar em 40 países. Ele não tem conta em banco. Não pode ter conta. O dinheiro dele é tudo na maleta, certo? Se um sujeito desse que quebrou a Bolsa de Valores do Rio de Janeiro, quebrou a Bolsa de Valores de Nova York, quebrou a Bolsa de Valores de Paris, ele quebrou tanta bolsa e o cara é protegido no Brasil, então... Ele deve ter muito dinheiro. Deve ter muito dinheiro. Nós vamos para um breve intervalo. Na volta, eu gostaria que você falasse para o ouvinte sobre os animais lá
do Pinheirinho. Cadê os animais? Aonde estão os animais? Um instante só, o Valdir Martins volta já. Você está ouvindo pela Web Rádio CT, o programa Clique Jornal. Toda gestante tem o direito de fazer o pré-natal e de ter um parto de qualidade. No pré-natal, é possível descobrir e tratar algumas doenças que prejudicam a mãe e o bebê. Gestante, cuide bem da sua saúde e da saúde do seu filho. Faça o pré-natal. Procure o serviço de saúde mais próximo de sua casa. Pastoral da Criança, trazendo vida, paz e esperança. Você que é pai, mãe ou faz transporte escolar, que tal parar um pouco para pensar? Sabia que a principal causa de mortes de crianças entre 5 a 14 anos são os acidentes de trânsito? Precisamos parar com as mortes de nossas crianças no trânsito. Pare e pense. O respeito à vida depende de cada um de nós. Denatran, Ministério das Cidades, Governo Federal. Toda criança tem o direito à vida, à liberdade, à saúde, à assistência, à educação e à proteção. Infelizmente, muitas crianças e adolescentes ainda trabalham em lavouras, carvoarias, olarias, pedreiras, lixões ou nas ruas. Lugar de criança é na escola e na família, para que possa se desenvolver com saúde e dignidade. Participe, diga não ao trabalho infantil. Conectada com o mundo. Conectada com o mundo. Web Rádio CT. Água é vida. E vida não se desperdiça. Você sabia que a maior parte do gasto de água residencial acontece no banheiro? O vaso sanitário e o chuveiro costumam consumir juntos mais da metade de toda a água gasta em uma residência. Por isso, fique atento. Ao construir ou reformar, dê preferência a equipamentos de baixo consumo. O retorno desse investimento virá em poucos meses na sua conta de água. Entre nessa corrente. Uma campanha da Câmara dos Deputados e Agência Nacional de Águas. Racismo não entra em campo. Futebol é arte da bola que rola no gramado. Roda no ar, na cor da emoção. Pernas brancas, pretas, amarelas, de todas as cores, de todas as torcidas. Cartão vermelho para o racismo. Fim de jogo. Racismo é crime. Denuncie. Uma campanha da Comissão de Esportes da Câmara dos Deputados. Muito bem, estamos de volta já no terceiro bloco aqui do Clique Jornal, com a presença do Valdir Martins, o Marrom, contando as tristezas, as agruras que foi daquele povo que permaneceu durante 8 anos. 8 anos. Lá na comunidade do Pinheirinho, em São José dos Campos. Durante a operação, onde muitas pessoas sofreram com isso, teve também os animais de estimação que foram abandonados pelos próprios moradores daquele lugar. E daí? O cachorro, o gato, o passarinho, o periquito, o papagaio, era de estimação. E foram obrigados a deixar para trás. Como é que foi essa parte, ô Marrom? Então, Paulinho, outra coisa que é inusitável é o seguinte: a ocupação Perim é a única ocupação urbana que tinha uma parte que era rural. Então, dentro do Perim tinha uma área de mais ou menos uns 400 mil metros quadrados que era rural. Como tinha muito aposentado em São José dos Campos, em qualquer lugar do Brasil está cheio de aposentado, né? E que às vezes não consegue arranjar serviço, o que eu fiz? Eu peguei e dividi uns lotes grandes e a gente passou para as pessoas plantar e colher. Então, tinha muito porcos, galinha, até boi, alguém tinha lá dentro também, sabe? Infelizmente, todo mundo perdeu. Nós não sabemos até hoje onde foram esses porcos, onde foram os boi, onde foram os cabritos. Então, foi levado tudo. Além disso, os cachorros, os gatos e outros animais também desapareceu.
Uns ficaram espalhados na pista há muito tempo. Depois, umas entidades São José dos Campos, né, pegou para cuidar desses animais. A informação que eu tinha, que é R$160 por dia, acho que o hotel dos cachorros. E eu não sei que fim deu, porque ninguém deu explicação ao movimento até hoje. Mas quem pegou para cuidar ganhou muito dinheiro, que era mais caro que um hotel de São José dos Campos, a diária dos cachorros, entendeu? Bom, a prefeitura paga uma diária até hoje. Ou foi assim? Ficou num abrigo até que as pessoas, os proprietários, pudessem ir resgatar? Então, nós sabemos que algumas pessoas buscaram, mas a maioria perdeu, não sabe onde que está ainda, desapareceu. Simplesmente são coisas que aconteceu, desapareceu, até hoje a gente não sabe. Eu fui uma vez no Interlagos, eu vi um monte de cachorros lá, né, numa chácara, né, e depois eu voltei lá, 15 dias depois, com as famílias, já não estava mais, não tinha mais cachorro, e não tinha ninguém para explicar, nem o caseiro sabia o que aconteceu, não quis falar, e a gente denunciou na época, mas, Paulinho, como na época a minha cabeça estava toda virada para atender o pessoal, eu estava com um problema muito grande, então eu não consegui fazer isso. Nós sabemos, Paulinho, que existe no Brasil inteiro esse monte de ONG de animais aí, que diz que preocupa com os animais, mas as ONG que preocupavam com os animais na época não preocupou muito também com os animais do peri, entendeu? Me lembro que naquela época tinha a OPAR, parece, OPAR e o Cão Sem Dono, que eram organizações de ativistas que eles afirmaram que a prefeitura se recusava naquela época a revelar o paradeiro dos animais recolhidos. Essa informação que chegou para a gente também. Mas não foi só isso, Paulinho. Além dos animais, as pessoas ficaram 45 dias jogadas em 4 locais em São José dos Campos, né, em centro poliesportivo, jogados como se fossem animais. Você tem uma ideia, um corpinho, eu vi a nota, um copinho descartável, na época foi pago pela prefeitura 50 centavos o copo, sendo que uma centena de copos custa R$2. A marmiteca na época foi cobrado, uma marmiteca para os moradores foi cobrado R$12, sendo que na época custava 6. Então, mas isso tudo foi denunciado? Tudo denunciado, e até agora não deu nada. Quer dizer, o caso Perim é um caso totalmente esquisito, porque parece que existe uma lei de silêncio, que quem sabe não fala, certo? Porque rolou dinheiro, Paulinho, rolou dinheiro. Mas muito. Muito dinheiro. Agora, um terreno que custava 30 milhões, hoje está custando 200 milhões. Mas e para que aquele terreno lá? Tem algum destino? Não, o destino eu não sei. Eu sei que a promessa nossa é a seguinte: enquanto a gente não mudar, cada família, pro Pinheirinho, não vai construir nada lá. Porque se construir, não vai ficar de pé, a gente vai quebrar. Então, depois que a gente mudar, eles fazem o que quiser do terreno, mas até a gente mudar não tem jeito. Outra coisa, o terreno ele deve, desde quando era TR, que era territorial, ele deve hoje cerca de 64 milhões de impostos, entre impostos e multas, certo? Deve para o município. Município e para a União. Então, nós estamos dizendo o seguinte: a União, o município, o Estado teria que desapropriar aquele terreno, ali fazer escolas, fazer hospitais. Estão fazendo um hospital estadual ao lado do Hospital do Parque, um lugar apertadinho, ali dá para fazer um hospital enorme, dá para fazer um estádio, dá para fazer tudo ali, certo? Agora, para fazer isso aí tem que desapropriar. E como que você faz apropriação em qualquer município do Brasil? Você usa o imposto que é pago. Uhum. Agora, não é assim que funciona em qualquer Brasil? O que você usa? Para desapropriar um terreno, você usa o valor venal, né? Qual que é o valor venal do PIN hoje? Qual que é? Não sei. Não tem valor venal. Se eu não pago imposto, eu não tenho valor venal. É zero. Agora, é isso, é só fazer isso. O processo judicial em torno da posse lá do Pinheirinho, teve lá aquela liminar da 18ª Vara da Falência, era de São Paulo, que ela concedeu a reintegração de posse à área da massa falida lá da família do Naginarras. Mas como é que concede reintegração de posse se está devendo? Outra coisa, nem documento de compra do terreno os caras têm. Uhum. Não tem. Agora, eu acho que o judicial no Brasil, ele continua, quer dizer, o Brasil, ele cresceu, né? O judicial do Brasil, eu acho que é o judicial mais atrasado do mundo. Eu acho que perde até para a Bolívia, o Paraguai. Porque as pessoas
que acontece, Paulinho? Por isso, que eu vou entrar num detalhe aqui muito importante, por isso que era necessário fazer esse programa que está fazendo agora, de pobre poder enfrentar a faculdade. Você entendeu? Porque você pega um juiz que já passou necessidade, um juiz que já foi pobre, é diferente. Mas o que acontece? De 2007 para trás, é só juiz que era filho de rico. Então, como é que um filho de rico vai julgar quem é pobre? Ele vai julgar com a cabeça de um rico. Por isso que a necessidade de, não só no Brasil, mas em todo lugar do mundo, as pessoas pobres poder fazer faculdade. Você vai ter um juiz, você vai ter um advogado, vai ter pessoas pobres também com poder de decisão. Então, é isso que o Programa Nacional hoje prega. É isso que a gente defende, entendeu? O Marrom, o que é que tem essa terra do Pinheirinho que vocês ocuparam lá 8 anos? Mas que valor é esse? E que injustiça é essa? Porque você se lembra que a subseção da Ordem dos Advogados do Brasil, eles fizeram um relatório e divulgaram, inclusive, que não houve violação dos direitos humanos na conduta geral da Polícia Militar. Então, mas você lembra desse caso? Eu lembro disso, mas acontece que em São José dos Campos, eu não sei quem estava dirigindo na época aqui a subseção. Também não lembro. Mas é o seguinte, é um pessoal comprado, vendido, né? E quiser me processar, pode processar, não é a rádio, é eu. Comprado, vendido, certo? E com interesses financeiros. O que bem acontece em qualquer lugar do país, Paulinho? Eles não queriam que o pessoal ficasse ali já é uma área concentrada, uma área legal. Eles sabiam que saindo dali o pessoal ia ter que morar. Hoje, constrói num lugar bem distante, né? O governo federal, o governo do estado e a prefeitura leva água, luz, leva tudo a infraestrutura e nos meios forma o bolsão. Nesse bolsão, eles já estão comprando e começam a fazer loteamento. Não precisa levar água, não precisa levar luz, não precisa levar telefone, porque já está tudo ali. Você se lembra quando foi feita a venda da Solectra para o parque da cidade? Todos os caras que conheciam a área comprou bem antes. Então o terreno foi valorizado 200%. A família do ex-prefeito comprou lá também, certo? Então é isso que acontece. A área da Univap é a mesma coisa. Então é isso. É isso que acontece no Brasil, entendeu? Então a explicação é simples. É muito simples. Eu costumo dizer assim, quem manda no mundo é quem tem dinheiro e quem tem armas, certo? E quem manda na cidade é empresa de ônibus e construtora. Ainda em relação a quem manda, veja bem, não existe transparência nesse caso do Pinheirinho, porque o Pinheirinho, Marrom, ele estava desde 1950, né, lá da família dos alemães até a década de 70, lá foi em 81, isso mesmo, foi em 81 que o terreno teria sido vendido para o Naginarras, em 81. Agora, quem é que vendeu? Tem nome do vendedor? É isso que eu falo para você. Se o terreno se os caras do terreno foram mortos, não deixou herdeiro, automaticamente... Ele é do município. É do município, ele é municipal. Uhum. Ou então ele é do governo do estado, né? Agora, quem que vendeu? Ninguém sabe quem vendeu, porque se é um terreno do município, Colonial, Dom Pedro, Bosque dos Ipês, União, Morumbi, é tudo dos alemães. Eles não venderam para ninguém. O Bentinho loteou o Morumbi. Agora, de quem que o Bentinho comprou? Se os alemães estavam mortos, ele foi lá no céu negociar com os alemães? Porque o detalhe do campo dos alemães, em 81, o empresário, ele é investidor, né? Na ginásio. Em 81, ele comprou o terreno, que não se sabe de quem. Aí, em 90, a Selecta, que era a empresa dele, faliu. Faliu. A empresa que ele comprou através de uma empresa, ela faliu. E o terreno, ele permaneceu abandonado como desde o começo. Então, mas vê bem essa falência, que é uma falência engraçada também. A falência fez o seguinte, sabe o que a falência? Tinha na falência, não tinha um funcionário na falência. Tinha 2 quadros, um de Picasso, 2 quadros de Picasso, uma fazenda em Barueri e um iate na falência de uma fábrica de uma empresa que produzia maçã. Então, um iate, 2 quadros e uma fazenda. Que era tudo que tinha. A falência. A falência não tinha funcionários.
Esquisito um negócio desse, cara. É muito cabuloso um negócio desse. Então, Bom, Marrom, agora vocês vão para frente para a questão física. O novo Pinheirinho dos Palmares. Eu gostaria que você falasse sobre o aluguel social, qual é o custo disso para a sociedade e a entrega das novas casas que você falou, com mais de quantos metros quadrados? São 46 metros quadrados, mais um puxadinho. Mais um puxadinho. A gente fala já no último bloco de hoje com o Valdir Martins, o Marrom, sobre o Pinheirinho agora dos Palmares. Você está ouvindo pela Web Rádio CT, o programa Clique Jornal. Toda criança tem o direito à vida, à liberdade, à saúde, à assistência, à educação e à proteção. Infelizmente, muitas crianças e adolescentes ainda trabalham em lavouras, carvoarias, olarias, pedreiras, lixões ou nas ruas. Lugar de criança é na escola e na família, para que possa se desenvolver com saúde e dignidade. Participe, diga não ao trabalho infantil. O soro caseiro é muito importante para prevenir a desidratação. A receita é muito simples. Anote. Pegue um copo grande com água fervida ou filtrada. Usando a colher medida do soro caseiro, coloque com o lado maior 2 medidas de açúcar e com o lado menor 1 medida de sal. Mexa bastante e está pronto. Com uma colher, ofereça esse soro para a criança várias vezes ao dia. O soro caseiro pode salvar muitas vidas. Pastoral da Criança, trazendo vida, paz, esperança. Conectada com o mundo. Conectada com o mundo. Web Rádio CT. Energia elétrica. Fique ligado. O mau uso da energia elétrica pode causar acidentes. Não faça gambiarras. Instalações elétricas provisórias ou precárias podem provocar choques elétricos e incêndios. Instalações elétricas devem ser executadas sempre por pessoas com conhecimentos técnicos. Com eletricidade não se brinca. Uma campanha da Abracopel e Câmara dos Deputados. Muito bem, de volta aqui no Clique Jornal com Valdir Martins, o Marrom. E os moradores do Pinheirinho dos Palmares podem agora sentir-se recompensados fisicamente, porque psicologicamente eu acredito que jamais serão recompensados por tamanha brutalidade numa desocupação. Marrom, o Pinheirinho foi a maior ocupação urbana organizada do Brasil. País. Exatamente. Porque assim, às vezes o pessoal confunde muito a questão de favelas, coisa toda. Então tem ocupações grandes, mas que são pedaços, são pessoas que não têm organização social, certo? Você pega uma Rocinha, por exemplo, não tem organização social. Aí você pega, por exemplo, Itaquera, né? Agora o Pinheirinho era todo organizado, é um bairro todo ocupado, mas com todo organizado. Então, nós sabíamos no Pinheirinho quem morava, onde morava, certo? Onde trabalhava, onde estudava, porque é uma ocupação bem organizada, certo? Então, esse tipo de ocupação, ela era maior, não do Brasil, maior da América mesmo, a ocupação desse tipo. Maior da América Latina. Desse tipo era maior da América Latina. Hoje não tem, depois do América do Sul. América do Sul. É que a América Latina, se não tinha na América do Sul, não tem mais. Não tinha em lugar nenhum do mundo. O que acontece? Hoje, por exemplo, não tem essa soma em Campinas não barata, tem 2.400 famílias, certo? Ela quase beira um Pinheirinho, só não tem as reuniões semanalmente, mas tem a Assembleia de 15 dias. Isso, depois eu vou até mandar umas fotos para você, essa ocupação ela é igualzinho à do Pinheirinho, sabe? Mas ela surgiu depois do Pinheirinho, ela surgiu em 2012. Junto com o Pinheirinho, assim que o Pinheirinho saiu... Então surgiu, foi desocupado, ele começou. Surgiu ocupação em Brasília, grande, em Santo André, Taboão da Serra, Osasco, Campinas, o Pará, lá em Belém, em Manaus e em Goiânia. Todas as ocupações do tipo do Brasil, do Pinheirinho. Inclusive umas 5 delas com o nome Novo Pinheirinho, certo? Então essas ocupações surgiu
dentro do modelo Perim, um modelo de ocupação diferente, né? Um modelo que a gente chama de modelo mais progressivo, onde as pessoas não vão só atrás de terra, certo? Porque se for só para dar terra e casa, aí isso aí o governo faz. O que nós queremos dar para pessoas, Paulinho, além da casa, é dignidade, é direito, é sabedoria. Isso que a gente fez e está fazendo. Agora, essas novas casas de 46 metros quadrados? São casas de 46 metros quadrados. Mais o puxadinho. Mais o puxadinho oficial. Um lote de 160 metros, que é maior do que um lote bastante grande, para o nível de São José dos Campos. Ela está sendo construída no trevo entre a Tamoios, e ela fica a 2 km da Tamoios e a 100 metros da Carvalho Pinto, né? Na região sudoeste de São José dos Campos. Ela fica a 8 quilômetros do centro da cidade, o Perim ficava 11, né? Quer dizer, mais perto. É mais perto, mas é um lugar distante, é um lugar que um lugar que tem bastante vazio urbano, né? Agora, quantas casas? Hoje, até junho, vai entregar 1.461. O total é 1.700. Por que não? Porque tinha mais. Tinha mais. Acontece o seguinte, algumas famílias já mudaram para apartamento, eles preferem pegar apartamento da Minha Casa Minha Vida. Outras famílias ainda estão fazendo documentação, mesmo porque, não sei se você viu aí, tem até dia 29 para que as pessoas procurem a prefeitura e entregam o documento. Quem chegar dia 29 e não tiver entregado os documentos, vai perder a casa, certo? E tem umas 400 famílias que já entregou o documento, mas tem pendência. Qual que é a pendência hoje, Paulinho? É que problema de averbação, problema de RG. Como é que funciona com a Minha Casa Minha Vida? Se o cara é casado e fugiu ou está preso, a Minha Casa Minha Vida vai dar casa para a mulher. Okay. Agora, se a mulher fugiu ou está presa ou sumiu, aí a Minha Casa Minha Vida não dá casa para o homem, é só dá para a mulher. Isso não é justo. Não é justo. Nós dizemos o seguinte, se estão querendo direitos iguais, tem que dar a casa para a mulher. Tem que dar para o homem. Pro homem também. O que a mulher que foi acordado no caso do Perim? É que o homem que tiver a guarda dos filhos, ele vai poder. Porque por que é dado para a mulher? Porque a mulher fica com os filhos. Se o homem ficou com os filhos, então acho que vai. Passa para o cidadão. Se a pessoa estiver presa, também a Caixa vai dar. Agora, o que a Minha Casa Minha Vida não pode fazer? Ela não pode dar 2 casas para uma família. Um para o marido, para o ex-marido e outro para a ex-mulher. Não pode dar 2 casas para a família. E não pode dar uma casa para 2 famílias. Você entendeu? 2 famílias não pode pegar uma casa. Tem que ser uma família completa. E como no Brasil é meio... Agora já oficializou o casamento de 2, 3 pessoas juntas, já tá valendo aí, certo? Não sei se você sabe dessa história já. Mas não é lei ainda, certo? Mas tem pessoas que São José dos Campos já estão morando 3, 4 juntas e está... Um areizinho junto e misturado, né? Aí é o seguinte, aí fica mais difícil para fazer esse tipo de coisa. Então tem que ser desse tipo. Então quem foi casado e separou, ele vai ter que trazer a verbação. Eu contei isso no outro dia. E no caso de quem não separou juridicamente? Cara, vai para a mulher. Vai para a mulher. Agora, o valor ali foi o quê? 140 milhões? 140 milhões. Deixa eu um detalhe muito legal aqui da minha casa. Foi assim, o CDHU, você pega a casa, 25 anos para pagar, você não pode ter o nome do SPC nem do Serasa, aí você paga uma prestação de 250 a 500 reais. Uhum. Minha Casa Minha Vida, a prestação é de 25 a 87 reais, você só tem 10 anos para pagar e não consta nome do SPC. No Serasa, o único problema que consta é quando você tem dívida ativa, que é a dívida do governo. Mas o governo, ele tabela e vai fazer isso aí, entende? Então, o programa Minha Casa Minha Vida, ele é muito melhor do que o programa CDHU. Você tem 15 anos a menos para pagar e você só paga 7 mil na casa durante os 10 anos. O valor é 7 mil reais? 7 mil reais você vai pagar. Então, o resto é tudo. Agora, quando é a data? Já era para ter sido entregue essas casas? A primeira data era setembro de 2015, depois ficou para março de 2016 e agora ficou para junho de 2016. Nós temos problema. Tem problema com a escola, tem problema com a creche, que talvez não fica pronto. Então, escola e creche serão construídas? Serão construídas, mas talvez não fica pronta. O que nós temos um acordo com o prefeito é o seguinte, não pode entregar. Um acordo seguinte, através do prefeito da Caixa Federal é o seguinte, se não tiver feita a escola, o prefeito mantém o transporte até essa escola. A creche também dá para fazer isso aí. Então, a data para mudar, que nós estabelecemos, agora foi nós que estabelecemos, é junho. Então, em junho, se tiver água, a gente muda.
Se tiver escola, a gente muda. Se tiver pronto, a gente muda. Vai mudar de qualquer jeito. Então, não tem jeito, mesmo porque, Paulinho, em junho vence o auxílio aluguel. Ele foi renovado para 3 vezes, agora não tem de renovar mais, ele vence. Então, no mês de junho, termina o auxílio aluguel, que cada um recebe R$500. São R$100 do município e 400 do governo do estado. O governo do estado se viu obrigado a fazer o auxílio aluguel. Exatamente, é resultado do governo do estado que ele que tirou, né, cara? Até... Bom, mas no caso, tudo bem que é um auxílio. Um aluguel aqui em São José está R$600, R$700. Aí a família tem que complementar? Geralmente é o seguinte, eu reúno 4, 5 famílias, 5 pessoas da mesma família e alugo a casa. A maioria das pessoas tá morando amontoado. Eu visito casa, Paulinho, direto, né? Eu visito direto as casas. E tem casas que as famílias estão morando no banheiro. Sabe aquelas casas que tem 2 banheiros? O cara usa um só e põe uma caminha lá no fundo, assim, que tá gente morando na garagem, gente que alugou casa e fez puxadinha, sabe? Criatividade, mas não estão morando, estão submorando. Eu costumo dizer, Paulinho, eu costumo fazer o seguinte, moradia tem que ser digna, certo? Alimentação tem que ser digna, escola tem que ser digna. Por exemplo, se você levanta todo dia, você come feijão, arroz e mandioca. Isso. Feijão, arroz e mandioca, todo dia. Você só tem que ir para comer. Eu digo que você está passando fome. Sabe o que é? Não passar fome é você comer o que você quer. É verdade. Moradia é você morar onde você quer. Verdade. Educação é você estudar onde você quer estudar. Isso é educação, certo? Enquanto o brasileiro não morar onde que ele quer, estudar onde que ele quer e comer o que ele quer, ele tem necessidade. O Marrom, inicialmente seria 1.700 casas. 1.748. Isso. Isso. Caiu esse número. Caiu, mas o terreno está lá. O terreno está lá. Quer dizer, vamos entregar essa etapa com todas as famílias que tá em condição de pegar casa. As 150 famílias que não têm condição ainda, elas vão pegar as casas, só que ela vai aguardar no processo e o terreno está lá, vai construir. É que para entregar as 2 etapas juntas não vai dar, então vai entregar essa etapa primeiro. O que nós aceitamos do governo é o seguinte, o governo queria entregar de 100, 200, 200, não. Vamos entregar tudo de uma vez. São todos no mesmo dia, vai todo no mesmo dia. E tem mais ou menos 100 famílias, Paulinho, que foi para o conjunto da Minha Casa Minha Vida, do Colônia Paraíso, do Alto da Ponte. Bom, já tem pessoas que já receberam suas casas. Do Pinheirinho já tem 100 famílias já. Agora, após a entrega das casas, o processo jurídico por danos morais, as pessoas que tiveram os seus animais, as pessoas que tiveram seus pertences, a sua história perdida, como é que fica entra numa ação coletiva por danos morais contra o governo do estado? Já entrou numa ação, está na Defensoria Pública do São José dos Campos, hoje tem cerca de 1.300 pessoas, famílias que entraram, né? Está aqui em São José, o juiz está pedindo para ser transferido para São Paulo, para ser julgado em São Paulo, a gente está brigando para não, já teve votação, nós já estamos perdendo, dos 2 juízes, 9 já votou a favor que vai para São Paulo, né? Que são 12 juízes, mas a gente está recorrendo, ver se a gente consegue manter aqui em São José dos Campos. Por que em São José dos Campos? Porque no dia do julgamento a gente pode juntar bastante gente, fazer manifestação. Em São Paulo fica uma área de ninguém, certo? Mas a gente está cobrando aí no mínimo R$100 mil para cada família de indenização. Seria um paliativo. Seria um paliativo, né? Mesmo porque as famílias não perderam só material, né? Eu tenho a questão moral, que ela é muito mais sofrida, certo? Uma sequela, Paulinho, ela fica pro resto da vida. É verdade. Quem levou uma cacetada de um policial injusto, né? Quem foi expulso com 2 anos de idade, com 10 anos de idade, de uma casa de madrugada, sem a roupa, essa sequela vai ficar o resto da vida na cabeça de qualquer mãe, de qualquer filho, de qualquer... senhora de 60 anos, o filho vendo a senhora de 60 anos saindo debaixo de porrete da polícia. Então, é uma sequela que deveria ser reparada imediatamente pelo governo federal. Seria que e pelo ser, governo no mínimo do estado. Hoje, corrigido R$1 milhão. Marrom, em relação à paralisação das obras, agora está normal, porque teve 2 paralisações das empreiteiras, uma era a Englobal... Global. Que assumiu agora. Agora é Realiza. Agora é a Realiza. Isso. Agora está normal. Então, veja bem, numa negociação que nós tivemos aí uns 2 meses atrás, 3 meses atrás, aí foi feito o seguinte, o Fundo de Garantia emprestou para o FAR o dinheiro para tocar as obras, não só no Pinheirinho, como no Brasil inteiro. O Pinheirinho tem um acordo que as obras seja paga após a medição, que seria 3 dias. No resto do Brasil, é 30 e 60 dias que é pago.
certo? Aí, em janeiro, o governo já não precisou mais desse dinheiro do FAR, do Fundo de Garantia, já estava pagando com o próprio dinheiro. Aí, quando foi essa semana passada, né, que houve aquela tentativa de paralisação em outubro, quando foi a semana passada, alguém de Brasília errou e mandou um memorando para São José dos Campos dizendo que as obras PNI não podiam ser pagas, né? Aí, esse dia, o prefeito estava viajando, não sei o que ele estava, o secretário tinha ficado meio doentado, né? E aí eu tive que negociar, eu com os diretores da empresa, né, ligamos para a Márcia, né, Márcia Cumbra, que é a secretária da Dilma, a gente negociou, e até meia-noite conversando, com teleconferência, conversando, aí descobriu que foi um erro do Henrique Marras, lá em Brasília, que é um dos diretores da Caixa, e foi dado ordem naquele dia mesmo, naquela noite mesmo, para pagar. Então, a informação que eu tenho é que dinheiro para o PNI não vai faltar até o final das obras, então vai ter dinheiro. Então, estamos em fevereiro, março, abril, maio, dentro de 90 dias. Isso. As casas já estão tudo erguidas. Agora, o que estão fazendo agora? Estão fazendo agora azulejo, pintura. Acabamento. E asfalto, já começou a fazer asfalto também. Muito bem. Valdir Martins Marrom, muito obrigado pela sua entrevista, o bate-papo e a sua agradável companhia, contando, relembrando a história do Pinheirinho e Pinheirinho dos Palmares aqui na Rádio CT. Paulinho, eu que agradeço. Desculpa os ouvintes aí que eu estou com a voz meia devagarzinha, certo? Tá boa. Mas eu agri bastante forte. Mas assim que for convidado, com certeza eu tenho o maior prazer de vir para falar aqui para vocês. E eu quero vir aqui também anunciar a data da entrega também das casas. Com prazer. E vocês estão convidados, tá bom? Vamos lá acompanhar. Bem, amigos, com essa entrevista do Marrom, a gente vai colocando um ponto final em mais um programa da tarde e da noite também, que tem um reprise às 21 horas aqui na Rádio CT, do Clique Jornal. A apresentação foi aqui do Paulo Silva, trilha sonora modulada pelo Eduardo Aparecido, a nossa editora de argumentos e a jornalista Shirley Marciano, direção de comunicação do engenheiro Gino Genaro e a presidência do também engenheiro Ivanil Elisiário. Grato a todos pelo clique, a companhia, audiência e amizade. Até lá, tchau. Você ouviu pela Web Rádio CT Clique Jornal. Clique Jornal.